paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia. Aqui no nosso canal você vai encontrar desde pré-aulas para a turma do Jardim de Infância até a turma de adultos. Então já quero te pedir que você compartilhe o nosso vídeo com outros professores, com o seu grupo da igreja, com outros amigos, para que eles possam estar aqui fazendo parte da nossa família. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio enorme contar com a sua participação. Seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, considere se inscrever em nosso canal, ativar também as notificações para que você possa ficar acompanhando os nossos vídeos, que toda semana nós estamos aqui trazendo vídeos novos para vocês. Estamos aqui para a nossa pré-aula da turma de juniores, aula de número 6 do primeiro trimestre de 2025. Então, o tema dessa aula é a fé inabalável em Deus. Os nossos juniores vão aprender sobre fé em Deus. Vai ser uma bênção. Se você ainda não deu seu like, não deu seu joinha, já deixa aí o seu joinha, deixa também o seu comentário, deixa uma paz do Senhor para mim, deixa um aleluia, deixa um glória a Deus, mas não sai do vídeo sem deixar um comentário não, crente. Nos ajuda e muito, e nos ajuda também quando você compartilha o nosso vídeo, quando você se inscreve, quando você deixa o seu joinha, isso nos ajuda bastante. E você que já tem feito isso, muito obrigada, Deus abençoe ricamente. Então fica no vídeo que aqui você vai ter dinâmica, aqui você vai ter sugestão de como explanar o conteúdo, você vai ter ideias de como fazer uma atividade para concluir a sua aula. Fica aqui com a gente. Agora já pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no teu coração e aí você vai anotando tudo, anota em um caderninho, anota nas bordas da revista, mas anota aí, viu, tio? Em nome de Jesus. Então, para planejar essa aula, você precisa ter em mente qual é o objetivo da lição. E o objetivo é ensinar que o crente pode confiar no Senhor como uma fortaleza que protege em tempos de aflição. Você tem confiado no Senhor? No período de aflição, você continua confiando no Senhor? Oh, maravilha! Que Deus possa te dar uma fé forte e inabalável em nome de Jesus. Para receber os seus alunos, eu quero sugerir que você possa levar uma imagem. Maísa vai colocar aqui o modelo, ó, você procura aí no Google. Leva uma imagem de um castelo, viu? De uma fortaleza bem bonito como esse, com soldados. Faça aí uma imagem, ou procure uma imagem bem bonita para que eles possam estar assim se interessando por essa imagem. E aproveite e pergunte para eles: vocês gostariam de viver em um castelo como esse? E ouve atentamente as respostas. Já em sala de aula, faça com eles o período da oração. Peça que os seus alunos possam fazer uma oração silenciosa. Explique para eles que mesmo que seja com o nosso pensamento, nossa oração, ela é ouvida por Deus. Nem toda oração que nós formos fazer precisa usarmos as palavras, precisa expressar com palavras, mas no pensamento o Senhor também atende às nossas orações. Faça também o momento da chamada. E para a chamada de hoje eu quero sugerir que você oriente os alunos a responder com Deus é o meu refúgio. E para aqueles alunos que estão ausentes, aqueles que estão aí presentes vão estar respondendo da força, Senhor. Ou seja, tudo aí conectado com o nosso tema de hoje. No momento da oferta, nosso combinado é que você vai escolher um aluno para ser o ministro da oferta. E esse ministro da oferta vai escolher como é
que vai ser colhida essa oferta, se vai ser com a cestinha, se vai ser com gasofilácio, tá? Também vai fazer uma reflexão sobre a importância da oferta e escolher um aluno para que possa fazer a coleta das ofertas. Em seguida, você pode fazer a apresentação do tema. Como eu já disse aqui, o nosso tema é a fé inabalável em Deus. É sobre isso que nós vamos falar com os nossos juniores na aula de hoje. Mas para não simplesmente chegar falando o tema, você pode começar fazendo perguntas. Já está com papel e caneta aí? Deixa aqui nos comentários se você já está com o hábito de assistir a nossa aula com papel e caneta para anotar tudo aquilo que nós vamos trazer como sugestões e que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Deixa aqui nos comentários. Então você vai fazer algumas perguntas como: o que é algo ou alguém que você confia muito? Tem alguma coisa que você confia muito? Ou tem alguém que você confia muito? Pode ser um amigo, um brinquedo, pode ser algo que você possui, ou até a sua casa. Você confia muito quando você está dentro da sua casa? Você se sente seguro lá? Você se sente seguro perto de alguém? Deixa aqui nos comentários sua resposta também, Titi. Faça a pergunta para os seus juniores. Por que vocês confiam tanto nessa coisa ou nessa pessoa? Por que essa coisa ou essa pessoa traz tanta segurança para vocês? Quando vocês se sentem assustados ou com medo, para quem vocês correm? O que é que vocês fazem? Se vocês estivessem em um lugar perigoso, o que você procuraria para se proteger? Ou o que é uma fortaleza para você? Porque Deus é o melhor lugar para buscarmos proteção. Então, através dessas perguntas, você vai começar a perceber qual é o nível de confiança que os seus juniores eles têm nas coisas ou nas pessoas e também em Deus. Explique para eles que nos Salmos de hoje nós vamos falar sobre o Senhor, sobre Deus como nossa fortaleza. E por isso, a nossa fé deve estar inabalável no nosso Deus. Então, o tema da lição é a fé inabalável em Deus. Em seguida de você apresentar o tema da revista, faça a leitura dos Salmos de hoje, que é Salmos 46. Deixa eu abrir aqui um parêntese, uma aspas, um adendo para falar algo para vocês. Muitas das vezes, nós acabamos nos confundindo, tá bem? E por força do hábito, acabamos falando capítulos e versículos para o livro dos Salmos. Isso é errado de certa forma, não é a melhor forma, não é a forma mais correta. Porque como nós sabemos que o livro de Salmos é um livro de cânticos, então são versos, tá bom? São salmos e são versos. Salmos de número tal, verso tal. Porém, é pecado você se referir como capítulo, como versículo, de maneira alguma. Até mesmo, como eu falei aqui agora, por força de hábito. Os outros livros, nós nos referimos como capítulos e versículos. É comum que nós nos peguemos falando, né, como o livro de Salmos também, como capítulos e versículos. Se você conseguir se policiar e falar apenas como número, tá bom? E verso, excelente. Mas, eu falei capítulo, tô pecando de maneira nenhuma. Não é mesmo? Deixa aqui nos comentários. Quem nunca? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, hoje a nossa leitura base é em Salmos 46. Faça a leitura na Bíblia. Isso é muito importante. E peça para os seus juniores também abrir as suas Bíblias e acompanhar junto com você a leitura. Eu já disse aqui em vídeo anterior que a maioria das Bíblias que nós estamos usando hoje em dia é a Almeida. Então, a tradução acaba sendo uma tradução um pouco diferente da que eu sugiro que vocês utilizem para fazer a leitura dos Salmos na hora da explanação. Inclusive, se você observar, o versículo do Memorizando, que vem
na nossa revista também vem em uma linguagem atual. É interessante que a gente use nesse momento da explanação a linguagem atual, porque, como o próprio nome já diz, é uma linguagem mais atual, mais clara, que tem um melhor entendimento para a gente e também para os nossos juniores. Após você fazer a leitura base, faça também a leitura do Memorizando de igual forma, primeiro na Bíblia Sagrada, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28, a parte B, e vai nos dizer assim: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. E para esse momento da memorização, você pode levar o versículo em um cartaz bem grande, ou então juntar várias folhas de ofício com as partes do versículo e formar aí um versículo em um tamanho grande. Você pode também escrever no seu quadro, se você dispõe aí na sua sala. Comece explicando que o versículo fala sobre como adorar a Deus de maneira que o agrade. Ou seja, a nossa adoração precisa ser para agradar a Deus. É da forma que Ele gosta, da forma que Ele quer. E não da forma como a gente gosta, da forma como a gente quer. Porque às vezes a forma da gente não é a forma que agrada a Deus. E se nós queremos adorar a Ele, tem que ser do jeito dele, não é mesmo? E esse jeito que agrada a Ele é com respeito e temor, ou seja, com reverência. Então, leia o versículo aí por algumas vezes, junto com seus alunos, e pergunte para eles qual é o significado para vocês de adorar a Deus com respeito e temor. Como é que nós podemos adorar a Deus com respeito e temor? Desde que os seus juniores compartilhem as suas ideias e esteja atento às respostas deles. Após isso, você vai dividir a classe em grupos de no máximo 4, tá bom? Então, 3, 4 é ideal. Você pode dividir em um número maior? Pode sim, mas você vai ver que eu acho que 4 é um número apropriado aí para essa atividade. Você vai dar para eles um tempo curto, presta atenção, para que eles possam transformar esse versículo em um louvor, em uma paródia. E também criar gestos, ou seja, além de criar uma paródia, eles vão criar gestos, eles vão montar uma coreografia para poder estar replicando aí o versículo do Memorizando. Você gostou da ideia? Você acha que os seus juniores vão gostar? Aí na sua igreja tem grupo de coreografia? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que os seus alunos vão gostar dessa ideia. Após o tempo determinado por você, as equipes vão ter que apresentar o seu louvor e a sua coreografia. Para agilizar, você pode dar ideia de gestos que eles podem fazer. E você também pode sugerir alguns louvores, principalmente os mais conhecidos deles, para que eles possam confeccionar a paródia, tá? Então vai aqui alguma sugestão. Quando falar sejamos agradecidos, eles podem colocar as mãos no coração e sorrir. Então sejamos agradecidos, tá bom? Outra parte, e adoremos a Deus. Eles podem levantar as mãos para o céu em sinal de adoração, de modo que o agrade. Pode fazer uns gestos de ok, de que está concordando. Com respeito e temor, pode fazer um gesto de reverência. Então, dessa forma aí, eles vão estar criando a coreografia deles. Mas deixe eles usarem a criatividade, porque criatividade é o que esses juniores bem têm. Após você fazer esse momento maravilhoso de memorização do versículo, e aí eu tenho certeza que eles vão memorizar, vão sair daí, ó, caprichados. Você pode, inclusive, apresentar lá na nave da igreja. Fica a dica. Você pode fazer o momento do louvor. Já anota aí, tá bom? Qual é a nossa sugestão. Mas antes de eu te falar das nossas sugestões, em seguida vem aquela dinâmica abençoada. Deixa eu te fazer um convite muito especial. Vem se torna membro VIP do nosso canal, tia e tio. Você vai receber todo o nosso suporte direto no seu WhatsApp
para que possa ministrar uma aula ainda mais excelente. Então vai facilitar muito a sua vida. Assiste esse vídeo que você vai entender melhor. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. É como eu te disse, é maravilhoso. Você vai ter todo esse suporte, inclusive esse plano de aula, todas as sugestões, o que eu vou falar aqui, o roteiro para você explanar o assunto. Você vai ter tudo de forma digitada, em formato de PDF no seu celular, para que você imprima, leva para a sala de aula e aí seguir o roteiro para ministrar a sua aula. Vai ser bênção pura sem mistura, em nome de Jesus. Se você tem interesse, entra aqui no primeiro comentário fixado, tem um link para que você seja direcionado para o nosso grupo de WhatsApp. No vídeo também passou o número do WhatsApp, você pode entrar em contato diretamente conosco por esse número e vai ser uma bênção. O valor, fica tranquilo, é um valor muito acessível, não vai pesar no teu orçamento, muito pelo contrário, você vai abençoar a obra de Deus e Deus vai abençoar a sua vida como já tem abençoado e muito, tá bom? Então, vem fazer parte conosco, que vai ser bênção de Deus. Vamos lá para a nossa sugestão de louvor. Salmos 46:1, de Crossband, Os que confiam no Senhor, de Vanese, e A Prova da Fé, de Cordeirinhos TV. São louvores aí que falam diretamente sobre esse tema que nós estamos estudando. E agora, como prometido, vamos para a nossa dinâmica. A nossa dinâmica se chama A Fortaleza de Deus. O objetivo é ajudar as crianças a entenderem o conceito de Deus como nossa fortaleza, uma proteção segura que não nos abandona, mesmo em momentos de dificuldades. Você vai escolher um local amplo e criar um espaço na sala de aula, tá bom? Você pode fazer na sua sala de aula mesmo, afasta as cadeiras e as mesas, deixa um espaço bem amplo no meio da sua sala. Precisa ser um espaço livre, porque as crianças elas vão se movimentar. No meio desse espaço, você vai criar aí um quadrado, um círculo, que vai simbolizar a fortaleza de Deus, vai simbolizar o refúgio que Deus é para nós. Você pode colocar, inclusive, um tecido no chão, um tapete, fica aí a seu critério de acordo com o que for mais fácil para você. Explique para eles que ali naquele espaço delimitado é o espaço que simboliza a fortaleza de Deus, simboliza que é onde nós encontramos a proteção do Senhor. E aí, para essa dinâmica, seus alunos vão ter que ficar fora dessa fortaleza. Enquanto eles estão fora do círculo, eles vão estar circulando, vão estar andando, mas não vão estar lá no local onde simboliza a fortaleza de Deus. Você vai explicar para eles que você vai falar, você vai citar, você vai propor algumas situações e desafios que simbolizam dificuldades, simbolizam medos, temores que nós temos, que os juniores eles podem enfrentar ou enfrentam durante o dia a dia. Como, por exemplo, imagine que você está com medo de um teste na escola. Como você se sente? Então, você vai fazer esse tipo de perguntas. Mais um exemplo aqui para vocês. Agora, imagine que você perdeu um brinquedo que gosta muito, está muito triste. O que você sente? Você vai dando alguns exemplos como esses. E aí, para quem é membro do canal, nós vamos deixar uma lista já bem grande para vocês. E se você ainda não é membro, vem se tornar membro para ter essa facilidade, tá? Mas se não, você pode criar aí alguns desafios, algumas coisas que os juniores passam. Outro exemplo, você tem um problema com um amigo, brigou com um amigo, tá muito chateado. Como é que você se sente? Sempre finaliza com isso, perguntando como eles se sentem. O que acontece? A intenção é que eles possam refletir para onde eles correm.
em quem eles confiam, quem eles desabafam, quem eles pedem ajuda quando eles se sentem nesse tipo de situação. A intenção é que eles, claro, corram para a fortaleza que é Deus. Ou seja, todas as vezes que vierem momentos de desafios, de dificuldades, de lutas, nós precisamos ter a certeza que podemos correr para os braços de Jesus, para a fortaleza que é o nosso Deus, porque Ele vai estar nos ajudando, nos protegendo, nos direcionando, nos guardando, nos dando coragem, nos consolando. Então, por isso que é a fortaleza de Deus. Recapitulando aqui, você vai criar e delimitar o lugar que vai simbolizar a fortaleza de Deus, que é quando nós nos aproximamos do Senhor, entregando a eles as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas tribulações, os nossos desafios. E você vai permitir que os alunos fiquem fora, vivendo, circulando em volta da fortaleza. E você vai apresentar esses desafios, esses exemplos de situações que acontecem no nosso dia a dia. Quando você falar, os seus juniores, eles vão precisar se direcionar para a fortaleza que é Deus. Uma vez que eles estão lá, eles vão refletir sobre como é que eles se sentem quando trazem para Deus todas essas demandas. Aproveite para pedir que alguns deles possam falar como se sente toda vez que acontece isso ou que já aconteceu e eles correram para Jesus. Então, provavelmente eles vão falar e você pode estar aí incentivando os seus juniores a falar que eles se sentem em paz, que eles sentem refúgio, que eles se sentem segurança, que eles se sentem amados, que eles se sentem aptos a resolver aquela situação. Tudo isso porque eles correram para a fortaleza que é Jesus, que eles se sentem protegidos. Muito bem. Então, eles retornam para o ambiente externo e você vai dar outro exemplo, tá? Deixa eles circularem, andarem um pouquinho. Dê outro exemplo. Quando você dá outro exemplo, eles vão correr para a fortaleza novamente, refletir sobre como eles se sentem e como Deus pode ajudar eles nessa situação. E eles podem verbalizar para você. E aí você pode criar um ambiente aí de discussão, de troca de experiências. Vai ser muito interessante. Você gostou dessa dinâmica? Deixa aqui nos comentários. Vai ser muito interessante que os seus alunos vão refletir, eles vão se identificar, eu tenho certeza, com esses exemplos que você vai dar. E se em algum momento aconteceu esse tipo de situação e eles não tiveram a sabedoria, a experiência, o conhecimento de que devem correr para a fortaleza que é Jesus, a partir de agora eles vão proceder dessa maneira e vai ser bênção para a vida deles. Você também pode fazer perguntas reflexivas para eles ao final da dinâmica. Por exemplo, pergunte: como foi se aproximar da fortaleza? Como foi a sensação de saber que tinha aquela fortaleza? Como você se sentiu lá dentro da fortaleza? O que significa saber que Deus é essa fortaleza, que Deus é a nossa fortaleza? Quando você enfrentar dificuldades, como pode lembrar que Deus é a sua proteção? E como é que você faz no dia a dia, de forma prática, para se aproximar de Deus enquanto sua fortaleza? Através de quê? É de oração? É de jejum? É de lágrimas? Como que é que você faz? É indo para a igreja? Aproveite e pergunte aí para os seus juniores. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. E só nessa dinâmica, eu tenho certeza que o conteúdo já vai estar aí bem fixado no coração e na mente dos seus juniores. Logo após a dinâmica, faça a explanação dos Salmos, que é o Salmos 46. Comece mostrando mais uma vez a imagem lá do acolhimento do castelo e conte uma história sobre um castelo medieval. Descreva que ele era um castelo seguro e muito bem protegido. Protegido por grandes muralhas, protegido por um fosso em sua volta, ou seja, por barricadas, por aquelas escavações que eram feitas anteriormente, né, no tempo medieval, que era para poder dificultar o acesso do inimigo aos castelos. Era cercado de soldados valentes. Então, nesse castelo,
Todo mundo se sentia seguro. Aproveite e pergunte para os seus juniores. Se vocês estivessem em um lugar perigoso, em um lugar em guerra, em um lugar violento, vocês gostariam de morar em um castelo assim? Seguro, fortalecido? Mostre a imagem para eles e peça que eles possam imaginar. Vocês gostariam de morar como todo mundo, em uma casa qualquer? Ou vocês preferiam morar em um castelo fortalecido como esse? Explique para eles que Deus é como um castelo ainda mais forte, mais seguro que esse. Mais forte e mais seguro como um castelo que nunca se construiu. Assim é Deus para cada um de nós. Ele é o nosso refúgio e ele é o nosso lugar seguro. Fale também que o Salmos 46, ele foi escrito para lembrar ao povo de Israel que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está sempre conosco. Deus estava sempre com eles, ao ponto de protegê-los e ajudá-los em todas as situações. Então, o Salmos começa afirmando que Deus é o refúgio seguro, como um abrigo forte, onde podemos nos esconder quando estamos com medo, quando estamos em perigo. Ele também fala que, mesmo que o mundo ao nosso redor pareça estar desmoronando, como se estivesse tremendo, como se as montanhas estivessem caindo no mar, podemos confiar que Deus ele está no controle de tudo. Na época que esse salmo foi escrito, o povo de Israel estava enfrentando momentos complicados, momentos de guerra, momentos de luta, momentos de ameaça dos seus inimigos. Mas o salmista ele queria reforçar a ideia de que, mesmo em tempos de guerra e aflição, Deus ele continuava sendo o nosso refúgio e fortaleza. O refúgio e fortaleza do povo de Israel. E dessa forma, os Salmos vai finalizar com a mensagem de que podemos estar tranquilos e confiantes, pois Deus é todo-poderoso, nos dá proteção e paz. Ele é a nossa força quando tudo ao nosso redor parece inseguro. Faça então a leitura dos Salmos em uma linguagem atual. Destaco aqui, é importante que você faça em uma linguagem atual com os seus alunos. Recomendo que você possa levar esses Salmos em forma de cartaz, cada verso em um cartaz diferente. E aí você vai explanando cada verso ou cada grupo de versos, tá? De acordo com o que está abordando. É interessante que você leve também imagens representando cada uma dessas situações. O verso 1 vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos ajudar em tempos de aflição. Explique que Deus é um abrigo seguro e nos dá força quando estamos fracos. Aproveite e faça uma comparação aí para os seus juniores. Quando você está brincando de esconde-esconde, é uma brincadeira aí que todo mundo faz, todo mundo brinca, e você está escondido, e a pessoa que está procurando está pertinho de encontrar você, você está sentindo que ela está perto de encontrar você. Quando ela se afasta um pouco, o que é que você faz? Você se esconde em um lugar mais seguro. Então, dessa mesma maneira, tem que ser a gente com o Senhor Jesus. Deus, ele é esse lugar seguro, que nós vamos nos esconder no lugar mais seguro, mais escondido, onde a pessoa que está tentando nos encontrar não vai nos encontrar. Um outro exemplo que você pode trazer para eles em relação a Deus ser o nosso ajudador, que Deus é aquele que está sempre pronto a nos ajudar, principalmente quando estamos em apuros ou com medo. Então imagine aí que você está brincando de esconde-esconde, só que você se esconde em um lugar que acaba se tornando um lugar perigoso. Você acaba ficando em um lugar e que você não consegue sair. Você entrou debaixo de uma cama, não conseguiu sair. Você entrou em um lugar que está fundo, você não consegue sair. Então, acaba ali que todo mundo é encontrado e você não aparece. Mas um amigo lhe conhece muito bem
E sabe onde você costuma se esconder? O tipo de lugar que você escolhe para esconder? E aí ele vai lá e diz, não, vou procurar ele, eu sei onde é que eu vou encontrar ele. E ele vai lá e salva você desse lugar difícil. Ele vai lá e tira você de lá, tira você do apuro. Então Deus, ele faz assim com a gente. Ele está sempre atento e quando nós estamos em uma situação de perigo, ele está ali pronto para nos ajudar. Pergunte para os seus juniores o que vocês fazem quando estão com medo ou em apuros. Em quais momentos da vida você acha que precisa da ajuda de Deus? Cite aí um momento da sua vida que você ficou em uma situação de apuro, uma situação difícil, você disse, agora eu preciso de Deus, viu? Só Deus para me salvar aqui. Peça aí que os seus juniores possam compartilhar. E pergunte também para eles como é para vocês saber que Deus, ele é esse porto seguro, que Deus é essa fortaleza, que Deus é esse abrigo. No verso 2 e 3, ele vai dizer assim, por isso não temeremos, embora a terra trema e as montanhas afundem no mar. E ele continua aí falando sobre outras catástrofes naturais. Então, você explica para eles, mesmo que as coisas ao nosso redor pareçam estar desmoronando, como se a terra estivesse tremendo, faça referência para eles sobre as catástrofes naturais que acontecem, os maremotos, os terremotos. Então, mesmo que as coisas estejam assim à nossa volta, mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que um problema aconteça depois do outro, porque tem momentos que é assim, não é? Você acha que a coisa tá ruim, mas ela vem e piora. Pergunta aí para os seus juniores se não é assim. Aquele dia difícil que você acorda e você se chateia com uma coisa, e aí você vai para a escola e chega lá, você tem uma prova surpresa, e aí você já fica chateado, meu Deus, mas isso agora? E aí depois você briga com o colega, meu Deus do céu, volta para casa no caminho, leva uma topada. Parece que tudo tá contra você, parece que tudo tá dando errado. É mais ou menos isso aí que o salmista tá querendo falar, viu? Mesmo que as coisas estejam assim, à nossa volta, nós podemos estar tranquilos que Deus, ele tá no controle e ele está cuidando de nós. Peça para os seus juniores imaginarem eles em uma turbulência no avião. Pergunta para eles aí, quem aqui já voou? Quem já teve essa experiência de passar por uma turbulência? Imagine aí, ou então quando você está viajando de ônibus, de carro e começa a passar por aquele monte de buraco. Pense aí, que situação difícil. Você fica com medo, fica assustado. Na turbulência de avião, principalmente, meu Deus do céu. Deixa aqui nos comentários se você já passou por uma situação como essa e como foi a sensação. Explique para eles que mesmo diante de tudo isso, Deus, ele é o nosso porto seguro e ele está cuidando de nós. Aproveite também para perguntar o que faz vocês sentirem medo. Como vocês acham que Deus pode ajudar vocês nessa situação? Como seria ficar calmo ou como é ficar calmo diante de uma situação como essa, sabendo que Deus está com você? O verso 4 e 5 vai falar assim, ó. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Esse salmo vai estar falando sobre um rio que traz alegria e paz. Isso significa que quando temos Deus ao nosso lado, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio àquela situação que tudo parece estar dando errado, parece que tudo está desmoronando à nossa volta, que é um problema atrás do outro, mesmo assim, Deus, ele pode nos dar alegria e paz. Não pela situação, mas porque ele está conosco e ele é a nossa alegria e ele é a nossa paz. Você já viu um rio bonito? Aí na sua cidade tem um rio bonito, um rio claro, um rio que é tranquilo, que corre a cidade, né? Que coisa maravilhosa. Quando a gente ouve o barulho do rio, a gente chega a se acalma, fica tranquilo, dá uma sensação de paz. Aproveite e faça essa referência. Quando o dia está muito quente, quando aquele dia está muito estressante e a gente vai para perto de um rio e ouve o barulho da água,
vê aquela água, sente aquele frescor, traz paz ao nosso coração, relaxa a gente, né? Com a praia também acontece isso, a gente fica tranquilo. Então, em Deus, nós conseguimos essas sensações de forma plena. Não é temporária, não é superficial, é de forma plena. Pergunta para eles quando eles estão muito agitados, quando eles estão muito preocupados, muito inquietos, que está diante de uma situação que não sabe o que fazer. Como é que eles fazem para se acalmar? O que é que eles fazem? Eles buscam a presença de Deus? Eles buscam essa paz vinda de Deus? Eles param para ouvir um louvor? Eles param para ler um versículo? Eles param para sentir a presença de Deus? O que é que dá alegria para eles? O que é que faz eles se sentirem calmos, relaxados, se sentirem mais tranquilos, confiantes? Pergunta aí para os seus juniores. O verso 6 vai dizer assim: as nações estão em alvoroço, os reinos caem, ele levanta sua voz e a terra se derrete. Olha que coisa interessante. O salmista está dizendo assim em outras palavras: quando as coisas do mundo estiverem bem descontroladas, Deus tem o poder de controlar tudo. Deus manda em tudo e bota tudo no seu devido lugar. Sabe como isso se compara? Quando a sala de aula está aquela zoada, aquela bagunça, os alunos empolvorosos, na hora do intervalo, todo mundo ali inquieto, e a professora chega e fala: faça um silêncio, e dá aquela ordem imperativa, e aí todo mundo faz silêncio, todo mundo fica quietinho, todo mundo respeita, todo mundo obedece. Então, da mesma forma, é Deus. Ou então, quando em casa você e seus irmãos estão naquela agonia, naquela briga, naquela confusão. Mas nos juniores daí não acontece isso não, viu? Nenhum deles briga com os irmãos, não. É só aqui na Bahia. Pois dê esse exemplo aí pra eles. Então, quando eles estão aí bem quietos e o pai ou a mãe chega e diz: epa, vamos parar com isso aqui. Meu Deus do céu! E aí na sua sala de aula acontece isso? Seus alunos ficam assim meio inquietos e você chega e diz: vamos parar, vamos fazer silêncio? Não sei. Talvez seja só na sala de aula da EBD aqui da Bahia. Aí na sua não deve acontecer isso não. Então Deus é esse que tem poder para controlar as nações, os reinos, os povos e mandar que tudo possa estar quieto. Então explica para os seus juniores que se eles estiverem preocupados porque está acontecendo confusões, brigas ao redor deles, pode ficar tranquilo. Se for na escola, se for na sala da EBD, se for na família, onde quer que seja, eles podem lembrar que Deus ele tem o controle da situação e ele pode acalmar todas as coisas. Então, os amigos da escola tá brigando, tá procurando confusão, tá com disse-me-disse, tá com fofoquinha, ou então na família tá havendo alguma desavença. Pode ficar tranquilo. Ora a Deus, pede ajuda para Deus, que Deus, ele vai trazer paz para todas essas situações. O 7 vai dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele vai mais uma vez aqui reforçar que Deus ele é todo poderoso, está conosco em todos os momentos e para vencer todas as batalhas. Quando ele fala assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, pense aí um capitão de um enorme exército, todo ali disposto, preparado, disponível para lutar ao seu favor. Pense aí, o seu problema pode parecer até grande. Aquilo que você está enfrentando, o seu medo, a sua dificuldade, pode parecer até grande, mas você tem um exército do Senhor. E o Rei dos Reis, o Senhor do Exército, ou seja, o líder, o chefão, o mais sábio, o mais inteligente, o mais forte, o que tem mais estratégia de guerra para vencer qualquer batalha, ele está com você, ele está aí disponível para lutar por vocês, queridos juniores. Então não precisam ficar preocupados porque em momento nenhum, em situação nenhuma, vocês estão sozinhos. Você tem Deus e todo o seu exército
ao seu favor. No verso 8 vai dizer assim: vinham, vejam as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Aqui o salmista nos convida para olhar as maravilhas de Deus, para ver o quanto Deus ele é poderoso. Então vem ver tudo que Deus tem feito. Vem ver todo o poder que Deus tem. Vem ver tudo que Deus é capaz de fazer. Para aqui para observar, para olhar. Muitas das vezes nós precisamos disso. E incentive os seus juniores para parar, para observar quão grande é o nosso Deus. Porque muitas vezes os feitos de Deus passam desapercebidos diante de nós. Então imagina aí que eles estão em um museu, imagina que eles estão aí em uma exposição, em um lugar com algo bonito, com a obra de arte bonita, e que eles param para observar, para admirar. A gente faz muito isso. Nós fazemos muito isso quando nós vamos na praia, né? Fica ali parado, olhando aquele mar maravilhoso. E é isso que o salmista nos convida a fazer, a observar tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus tem feito, o seu poder, a sua misericórdia. Que coisa maravilhosa! No verso 9 vai dizer assim: ele põe fim às guerras até o fim da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os escudos no fogo. Este versículo vai falar sobre o poder de Deus para trazer paz, para acabar com as brigas e para trazer a paz que nós precisamos diante de qualquer conflito. Então imagina aí uma briga no parquinho com seus amigos ou uma briga com os coleguinhas da escola. Deus, ele pode trazer paz. E você que sabe disso, você precisa orar e pedir a Deus para vir trazer paz diante dessas situações. Não é ver ficar botando fogo, não é ver ficar torcendo para a briga continuar, não, não, não. Os juniores da EBD que conhecem o poder de Deus, que conhecem o que é que Deus faz através dos Salmos 46, vai na hora dizer: Jesus, vem cá, ajuda aqui, resolver esse conflito. É assim que tem que ser o comportamento. No 10 vai dizer assim: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Então, em meio aos problemas, às dificuldades, vamos estar quietos, tranquilos, sabendo que Deus, ele é poderoso. Então, quando os seus juniores estiverem ansiosos, preocupados, ensine para eles que eles precisam, respirar, confiar no Senhor, falar com o Senhor sobre aquilo que está acontecendo, sabendo que ele é Deus e ele vai estar no controle de tudo. E o 11 vai dizer assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está aqui descrito como o Senhor dos Exércitos, ou seja, significa que ele é o mais forte, significa que ele é o mais poderoso. Aproveite e compare aí para os seus juniores. Sabe aquele super-herói que você admira, que você assistiu no filme, no desenho e que consegue derrotar tudo e todos? Pois é, o poder de Deus é tão grande que ainda é incomparável com o poder deste super-herói. Ele tem poder para nos proteger de absolutamente tudo. E os inimigos dele não chegam nem perto de atacá-lo. Mesmo que a gente não veja, mas Deus, ele está sempre conosco, sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos protegendo como um escudo. Então, encoraje as crianças a lembrar de Deus como essa fortaleza. De que, em momentos de dificuldades, independente qual seja o nível de dificuldade, é claro que as dificuldades que os juniores vão enfrentar agora nessa fase não é a mesma que nós, enquanto adultos, enfrentamos, mas deixe claro para os seus juniores que, independente do tamanho do problema que eles estejam enfrentando, seja pequenininho ou seja bem grandão, como um familiar doente, como brigas em família, como problemas na escola, com qualquer tipo de problema, de dificuldade, de desafio, de medo, eles podem correr para a fortaleza que é Deus. E para concluir essa aula, você pode distribuir para os alunos
uma folha com desenho de uma fortaleza ou pedir que eles desenhem uma fortaleza e colocar dentro algo que tem inquietado eles, que tem trazido temor, que tem trazido medo, que tem causado aí alguma sensação de desconfiança, uma sensação de medo para eles. Eles vão estar escrevendo aí nesse desenho de fortaleza, simbolizando que estão entregando na fortaleza que é Deus. E você pode pedir que todos possam estar orando, apresentando a Deus esses pedidos, colocando na mão do Senhor Jesus. Faça a oração final apresentando esses pedidos. Mas antes de fazer a oração final, não esquece não! Você deve apresentar o tema da próxima lição e convidar os seus alunos a retornarem. E o próximo tema é o arrependimento do pecador. Será que os nossos juniores são pecadores? Pergunta para eles, vocês são pecadores? Nós vamos aprender sobre o arrependimento de um pecador na próxima aula. E eu espero você aqui também, em nome de Jesus. Você gostou dessa aula? Deixa aqui nos comentários. Eu te ajudei? Deixa aqui nos comentários. Deixa o seu joinha. Não sai sem deixar o seu joinha, não. E também se inscreve no nosso canal e compartilha com mais pessoas. Muito obrigada. Deus te abençoe. Até a próxima aula. E a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.